E você diz amém. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1. Diz assim: havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Sufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dobrada ou porção dupla, porque ele a amava, e ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso de número 10 diz assim: levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim não te lembrares, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E ele lhe disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então ele respondeu ele: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizeres. E disse ela: acha a tua serva mercê ou graça diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o que se chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, nós nos deparamos aqui com uma história muito conhecida de uma mulher chamada Ana, né? Essa é uma palavra muito pregada, principalmente em congressos, né, de mulheres. Enfim, hoje nós estamos realizando um culto de missões. E o que tem a ver esta palavra com o culto de missões? Tudo a ver. Olhando o texto, nós vamos ver onde está a obra missionária.
A obra missionária, ela vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Dentro desse texto, nós encontramos um projeto missionário de Deus para o povo de Israel. Porque o povo estava vivendo um verdadeiro declínio espiritual. A Bíblia diz que os sacerdotes da casa de Deus, os servidores da casa de Deus, estavam se corrompendo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias não tinham compromisso com Deus, não queriam servir ao Senhor com o coração sincero, a ponto de Deus levantar o profeta e ir até o sacerdote e dizer: olha, e mandar um recado de Deus. O Senhor se arrependeu de ter levantado vocês como sacerdote para servir no templo. E Deus falou com ele: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Aí Deus falou: olha, os seus 2 filhos vão morrer. E foi o que aconteceu. E a Bíblia diz então que antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha preparado um projeto. Deus encontrou em Israel uma mulher chamada Ana, que seria aquela que ia gerar o projeto missionário de Deus. O projeto que ia trazer de volta a adoração, que ia trazer de volta o temor de Deus para Israel. E a Bíblia diz então que esta mulher, chamada Ana, que quer dizer cheia de graça, ela foi o instrumento, ela foi o canal do projeto de Deus, o projeto da missão de Deus, para resgatar aquele povo de volta, trazer aquele povo de volta ao temor e adoração. E a Bíblia diz então que essa mulher, o projeto de Deus na vida dela não caiu por terra. Não caiu por terra. Porque a Bíblia diz que ela não, o pedido dela foi com que Deus desse ela um filho para que ela entregasse ao Senhor por todos os dias da sua vida, que foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi um profeta, mas também ele foi um juiz, um legislador de Israel. A Bíblia diz então que ele foi automaticamente o último juiz e o profeta que Deus levantou para resgatar, para trazer de volta a adoração a Israel. Só que a Bíblia diz que essa mulher, quando ela intenta no seu coração em pedir a Deus um filho para entregar ao Senhor, a Bíblia diz então que se levantou Penina. A Bíblia diz que a Bíblia trata Penina como a rival, aquela que instigava, aquela que tentava humilhar, aquela que tentava, enfim, fazer com que Ana, enfim, esmorecesse. Mas como é que ela sabia que Ana estava pedindo um filho para Deus? Como ela sabia? Porque Ana, entenda uma coisa, ela aprendeu algo que a Bíblia nos ensina. Primeiro, crer no Deus do impossível. E segundo, chamar a existência as coisas como se ela já existisse. A Bíblia diz então que ela começou a buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que de anos em anos ele subia ao templo para adorar e para sacrificar. Todo ano Eucana, o seu esposo, subia, e a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios,
oferecia ofertas para Penina e para todos os filhos de Penina. Mas ele também oferecia sacrifícios, oferecia ofertas também para Ana, mas a Bíblia diz que para Ana ele oferecia uma porção dobrada ao mistério. O texto diz que ele oferecia para Ana porção dobrada porque ele amava ela. Haveria algum sentido para Deus isso? Sim. Porque sem saber, movido por Deus, Eucana já estava oferecendo porção para Ana e para Samuel. Para Ana e para Samuel. Porque o certo é oferecer uma porção para cada um. Uma para a Penina, uma para o filho mais novo, mais velho, as filhas mais novas, e assim vai. Mas para Ana, ele oferecia a porção dobrada. O texto vai dizer, registrado, porque ele amava Ana. Só que quando Deus quer fazer alguma coisa, entenda uma coisa. Quando Deus quer movimentar o mundo espiritual, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para orar por nós. Deus usa pessoas, levanta pessoas para ofertar por nós. Deus usa pessoas, meu irmão, para que o projeto dele se cumpra. Para que o projeto dele se cumpra. E eu me lembro que certa vez eu fiz o que Eucana fez. Eu ofertei na vida de alguém. Eu ofertei, movido por Deus, para que um propósito de Deus se cumprisse. Sem a pessoa saber, eu fui lá e investi num projeto de Deus. E tudo que você investe num projeto de Deus, a semente ela frutifica, a semente ela germina. Prova disso? Uma das provas é clara. Está aqui minha esposa. Minha esposa, certa vez, ela tinha que ir. Ela ia num encontro, né? Um trabalho muito forte. E ali, como Eucana, eu vou lá, eu vou abençoar. Mas isso já era Deus. Já era Deus no mundo espiritual colocando algo no meu coração para ofertar no ministério dela. E isso gerou o quê? Frutos. Então Deus ele tem esse poder de muitas vezes, meu irmão, Deus levantar, Deus fazer algo para que o projeto dele não morra. Na visão de Eucana, eu estou depositando dobrado porque eu amo Ana. Mas na visão de Deus, ele estava depositando, porque ele estava depositando, né, para a sua amada, mas ele também estava depositando o projeto de Deus que ia ser gerado no ventre dela. E através de Samuel, almas foram alcançadas. Através de Samuel, almas foram curadas. Então a Bíblia diz então que quando ela intentou isso, e como eu já disse, no mundo espiritual, nós temos um adversário que tenta nos fazer parar, que tenta nos fazer desistir.
A Bíblia diz que quando Ana se aprontava para ir para o culto, para ir adorar, para ir subir ao templo, a Bíblia diz que Penina vinha e irritava. Irritava. E se o texto fala irritar, é porque ela conseguia. Até então a investida estava dando na mente do diabo, estava dando certo. Só que aí entendo uma coisa. Se não aparecesse uma Penina, Ana não buscaria Samuel. Se não existisse Penina, Ana não entrava no processo de oração. Se não existisse Penina, Ana não passava mais tempo falando com Deus. Entenda uma coisa: na nossa vida, muitas vezes, algumas peninas espirituais são necessárias serem levantadas para que nós venhamos ter um despertamento espiritual, para que nós venhamos entender que temos um chamado de Deus, para que nós venhamos entender que através da nossa vida Deus tem algo a realizar. Então, muitas das vezes vão se levantar meninas, vão se levantar situações para tentar tirar a nossa paz, para tentar nos fazer desistir. Mas a Bíblia diz que Ana não desistiu. A Bíblia diz que Ana reagiu. A Bíblia diz que Ana se levantou e ela foi para a casa de Deus. Entenda uma coisa: não permita os problemas, as dificuldades, as adversidades, aquilo, muitas vezes, o cansaço, não permita nada disso venha impedir você de estar na casa de Deus. Era impossível Ana gerar este milagre. Ela era estéril. Mas por causa da atitude dela, Deus decidiu fazer o impossível acontecer. A atitude dela foi essa: se eu ficar olhando para a Penina, se eu ficar olhando para o problema, se eu ficar olhando para aquilo que está à minha volta tentando tirar a minha paz, eu não vou alcançar aquilo que só o meu Deus pode fazer. A Bíblia diz então que ela se levantou e ela foi falar com Deus. Ela foi orar. E a Bíblia diz que ela entrou num processo de oração, a ponto da Bíblia dizer que ela não tinha mais palavras. A ponto de dizer que chegou um momento que não saía mais palavras. Não saía. E a Bíblia diz então que por ela se demorar na oração, não sair mais palavras, o sacerdote ele olha e diz: essa mulher está embriagada. Essa mulher está embriagada. Porque eu estou vendo só os lábios dela se mexer e ela não sai mais dali. Já tem horas que ela está orando. Tem gente que é assim. Você começa a orar, você começa a clamar, você começa a se doar mais, alguém vai dizer: fulano virou fanático, fulano não está batendo bem das mãos. Quando você decide em colocar a sua alma diante de Deus, quando você decide entregar tudo para Deus, a ponto de abrir, como a Bíblia diz, a ponto de não sair nem mais voz, alguém vai querer te desanimar da mesma forma. A mulher estava orando e ele era o sacerdote. Só que a Bíblia diz, os textos seguintes, que
a visão de Eli já não era mais a mesma. Que ele estava morto, que ele ficava só sentado numa cadeira. Só que, entenda uma coisa, a visão dele estava turva fisicamente, mas na verdade era a visão espiritual dele, que não enxergou que aquela mulher estava clamando ao Senhor, que ela estava se demorando na oração, clamando ao Senhor. A Bíblia diz então que ela começou a falar com Deus. Ela foi para o campo de batalha. Orar, irmão, é entrar no campo de batalha. Orar é guerrear contra o inimigo. Ela ir discutir com Penina, tirar satisfação porque Penina, não. Ela entendeu o que o apóstolo Paulo diz, que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Olha o poder da oração. Destruição de fortalezas. E a Bíblia diz então que ela começou a clamar. Entenda uma coisa, que a oração, ela tem o poder de gerar no mundo espiritual o que eu busco em Deus, para trazer à existência o que eu quero da parte dele. Então a oração, ela tem o poder de entrar no mundo espiritual e tem o poder de gerar aquilo que eu busco da parte de Deus. Então entenda uma coisa: comece a gerar o seu milagre. E milagre se gera na oração, se gera na busca. A Bíblia diz que ela foi falar com Deus. Aí a Bíblia diz então que ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: Senhor, se o Senhor atentares para a sua serva e não se esquecer, eu vou gerar esse projeto para o Senhor. E ele vai ser separado, não vai passar na vale. Isso é o chamado voto do Nazireu. O voto do Nazireu consistia em a pessoa não raspar o cabelo, o cabelo e nem bebida forte. Era o voto dos Nazireus. Como um jovem, o próprio Sansão, ele era um Nazireu. A mãe dele fez um voto com Deus, da mesma forma que Ana fez um voto ao Senhor, o voto do Nazireu. Isso é o que? Separação. E hoje nós somos os Nazireus de Deus. Somos separados por Deus, separados para Deus. E toda separação exige uma renúncia. O voto do Nazireu significava, que ele tinha que se abster, ele tinha que renunciar à bebida, o vinho. Esse era o voto. E a questão do cabelo. Mas a questão era o homem que fazia esse voto. Mulheres não faziam o voto do Nazireu. E hoje nós somos os Nazireus de Deus, os separados para Deus. E todo voto exige uma renúncia. A Bíblia diz então que essa mulher vai fazer um voto e não vai passar na vale, mas eu vou entregar ele nas suas mãos por todos os dias da sua vida. Aí a Bíblia diz que então ela faz esse voto. O sacerdote chega e diz: olha, aparta de ti esse vinho. Ela olha para ele: a sua serva. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Não me tenha por filha de Satanás. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
E até agora tenho falado com ele. A Bíblia diz que ela fala com ele, ele olha para ela e diz: olha, vá em paz. E o Senhor conceda a sua petição. A Bíblia diz que Ana se levantou, o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela comeu, ela se alimentou. O semblante não era mais o mesmo. Então a Bíblia diz que ela subiu de um jeito e desceu de outro. Ela subiu de uma maneira e desceu de outra. A oração ela tem esse poder. A oração é mais ou menos assim: você começa como se fosse um gato e sai como um leão. Mas o problema é que muitos não começam. Param no metade do caminho, desistem. Por quê? Porque a Penina está lá. E a pessoa vai dando ouvido para a Penina e realmente eu estou parando de orar. Realmente eu estou perdendo meu tempo. Realmente eu já gastei. Não vou mais. Continua. A Bíblia diz então que ela se levantou e não era mais a mesma. Imagino eu, Ana, chegando em casa e cantando e louvando ao Senhor. E Penina ficou sem entender. Ela não estava assim. O que está acontecendo? Tendo uma coisa: Deus vai confundir o seu adversário. Deus vai confundir. A partir do momento que nós exercitarmos o poder da oração. Quando você ora, você confunde o adversário. Ela ficou sem entender porque Ana estava prostrada, cabisbaixa, chorando, não se alimentava. De repente, ficava com aquela cara, de dó, aquela cara de coitadinha, se perguntando por que Penina tem e eu não. E Penina afrontando ela, irritando ela, e aquilo começou a gerar realmente o resultado. Porque até então ela abriu o coração para aquilo que Penina estava afrontando. Até que então a Bíblia diz que quando ela entra nesse propósito de oração, a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o mesmo. E ela se levantou. Imagine eu, Penina ficou: não estou entendendo nada. A mulher saiu daqui arrastando, agora volta adorando, agora volta de maneira diferente. Aí a Bíblia diz então que quando ela tomou posse dessa palavra, o sacerdote disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela disse: ache graça a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu. Ela fez o quê? Comeu. Olha a situação dessa mulher está prostrada, não se levantava, e a Bíblia diz: o seu semblante já não era mais triste. Já não era mais triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Deus se lembrou do clamor de Ana. Deus se lembrou do voto de Ana. Mas por que Deus lembrou? Por causa da atitude de Ana. Porque às vezes a pessoa ora, clama, mas só sabe reclamar. Por que até agora não aconteceu? Está demorando demais. Será que Deus não me ouviu? Então para que
que você clamou a Ele? Porque uma pessoa que questiona aquilo que ela pede para Deus, isso é sinal que ela não acreditou naquilo que ela pediu. Ela não acreditou no que Deus, no que ela colocou diante de Deus. É por isso que o Salmo diz: esperei com paciência. Então, se não há essa paciência, se há essa murmuração, é porque a minha oração ela não foi feita com fé. A Bíblia diz que a oração feita com fé, a oração, ela surte os seus efeitos. Mas tem que ter fé. Olha o que a Bíblia diz: levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Isso fez com que Deus se lembrasse de Ana, porque ela orou a ponto de não ter mais voz, e a Bíblia diz que logo depois ela foi adorar ao Senhor. Ela não foi reclamar: Deus, e aí? Vai ser agora? E aí, Deus, vai ser daqui? Não. Ela simplesmente acreditou e foi adorar ao Senhor. Às vezes, muitas das vezes, algumas coisas na nossa vida estão como destravadas no mundo espiritual, é porque está faltando adoração. Tem gente que ora demais, pede demais, está errado, não, mas não adora. O segredo está na adoração. É por isso que a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque se Ele procura o verdadeiro, é porque tem falso. Quem é o falso pastor? É aquele que pede, mas nunca adora. É aquele que pede e nunca exalta o nome do seu Deus. Ele só pensa em adorar a Deus, que quando Deus me der, aí ele vai ver. Não. O adorador não é baseado naquilo que está na mão dele, não. O adorador, meu irmão, ele adora a Deus. É quando Samuel ainda nem está no ventre. Nem está no ventre. Tem gente que está esperando sentir as dores de parto para depois começar a adorar, não. Tem gente que está esperando dar os primeiros sintomas da gravidez espiritual para comer, não. Já começa a adorar antes de Samuel ser formado no ventre dela. Ela já estava adorando, ela já estava glorificando, e a Bíblia diz que Deus se lembrou da oração dela. Deus se lembrou dela. Tudo isso por causa da conduta de adoração dela. Então, se hoje, meu irmão, hoje, na era chamada hoje, os milagres, se na era chamada hoje, o sobrenatural, se na era chamada hoje, o impossível não está acontecendo, é porque está faltando adoração. Palavra de Deus não está faltando. E muitas vezes, oração às vezes também não está faltando. Muitas vezes o que está faltando é adoração. Eu já vi gente subir para o monte, ficando tarde no monte, e na hora que desce reclamando. Para que subiu? Sacrifício todo, voto todo. Que vai adiantar eu ficar a tarde inteira orando, falando: Deus, abre as portas, Deus converte fulano, Deus faz isso, e depois eu levanto da oração e começo a reclamar. Ela levantou da oração e foi adorar. É por isso que o céu se abriu. O céu não se abre não é quando eu estou orando. Porque quando eu estou orando, Ele está ouvindo. Quando eu estou orando, Ele está ouvindo. Mas quando eu estou adorando, o céu está se abrindo. Aleluia, Deus. Quando você adora, o céu se abre. O problema é esse: o povo quer ver o céu se abrir, o povo quer ver a glória derramar, mas não adora.
não adora. A Bíblia diz então que ela adorou o Senhor. Diz que o cântaro habitou com ela e o Senhor se lembrou. Se lembrou por causa da adoração. Então o segredo está na adoração. Amém? Amém. Coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos assim. Feche os seus olhos.